Boa tarde a todos, todas, sejam bem-vindos. Nosso primeiro programa de entrevista, Kleber Amâncio, eu, Martinho Júnior, e hoje nós vamos entrevistar o professor Jorge Colli. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. E eu queria começar perguntando para você qual é a validade hoje em se estudar ou fazer história da arte. Eu estou fazendo essa pergunta porque no momento atual, nesse momento que nós nos encontramos, aconteceram várias coisas, entre as quais você sabe muito bem, melhor do que eu, cursos que fecharam ou que se adaptaram por novas, vamos dizer assim, novas demandas que a sociedade pede. E imediatamente uma das coisas que a gente se pergunta é válido ainda? E por quê? Olha, Martinho, eu coloco a história da arte dentro do campo mais amplo das humanidades. E mais do que nunca, as humanidades são absolutamente fundamentais, né? A ideia daquilo que é humano, que está na palavra humanidades. A ideia de que você precisa refletir e entender os destinos dos homens, das mulheres, da humanidade. E a história da arte é um modo de entender isso. A arte é uma produção humana que nos encaminha para processos de compreensão específicos do mundo. E os historiadores da arte o que fazem? Tentam organizar, tentam entender, tentam dar uma visão, um panorama ou um mergulho específico nessa produção que é a produção artística. Essa produção artística, ela tem alguma coisa que eu sempre digo, particularmente no Brasil, e mesmo antes da catástrofe que nós estamos vivendo, ela tem um papel subversivo, porque ela atua num campo que é um campo da inteligência não muito acionado, tanto na nossa formação desde o início, escola primária, secundária, quanto na universidade, que é o campo dos processos da inteligência intuitiva. Para entender a história da arte, eu preciso ter um exercício do olhar, uma compreensão de coisas que são silenciosas, que são muito difíceis de formular e, às vezes, impossíveis de formular, a não ser por certas estratégias que nós, historiadores da arte, utilizamos. Por exemplo, as estratégias comparativas, usar duas obras de arte, colocando uma do lado da outra, para que alguma coisa nasça aí, que a gente entenda o que está acontecendo. E, mais do que nunca, ela é fundamental. Mais do que nunca, hoje, ela é fundamental. Porque nós temos um mundo no qual as questões do entendimento e da inteligência estão ficando cada vez mais para trás. Nós estamos num mundo profundamente condicionado por automatismos de comportamento e de reações muito simples, muito imediatas. Sei lá, lugar de bandido na cadeia, por exemplo. Esse é um automatismo. Você não precisa pensar, você tem uma resposta pronta. E impede com que a gente tente uma percepção mais complexa e melhor, sobretudo melhor dessas coisas. Eu estava falando, você sabe que eu tenho um fascínio muito grande por tudo aquilo que como se chama, que os franceses chamam de fait divers, que é a crônica policial, que são as coisas mais verdadeiras que os jornais trazem. E teve recentemente um caso que é completamente assustador. Foi o caso desse menino que, ao que parece, tinha roubado, tinha pegado emprestado, não se sabe muito bem, uma moto, e um policial que perseguiu e deu um tiro e matou pelas costas. É apavorante. Mas eu fui ler nos jornais a notícia e depois fui ler os comentários. É mais apavorante ainda, Martinho. Porque as pessoas estão dizendo, é isso mesmo, tem que matar, bandido tem que prender, bandido bom é bandido morto.
Assim ele aprendeu a não roubar mais. Como aprendeu a não roubar mais se ele está morto? Será que uma motocicleta vale uma vida? Então, nós estamos nesse mundo de barbárie. E se nós conseguimos introduzir elementos reflexivos de inteligência, por meio do nosso trabalho, mesmo de uma maneira modesta, às vezes de uma maneira indireta, é o nosso papel e é essencial. É absolutamente essencial. Contra a barbárie, nós só podemos opor a ideia de cultura, de reflexão, de inteligência e de entendimento. Esse é o papel. É o papel mais do que importante. Não é perfumaria. Sabe, não é história da arte, não é uma coisa para dondocas chiques e para gente rica. História da arte é um instrumento de reflexão sobre o mundo. Bom, Jorge, obrigado, né, por participar aqui do nosso programa. Pegando a esteira dessa primeira pergunta do Martim, eu gostaria de saber como você enxerga os acontecimentos mais recentes no que diz respeito às pessoas que se irritam com algumas estátuas, com alguns símbolos, né, e acabam destruindo esses símbolos, né. Você sabe melhor do que eu, né, que a gente teve casos agora aqui em São Paulo, né, ao redor do mundo, né, mas também no passado, a gente tem um caso da coluna Vendôme na França, né. Gostaria que você fizesse uma reflexão pensando a relação que as pessoas estabelecem com as obras de arte, esses monumentos públicos, né, e o que a história da arte pode aprender desse fenômeno. Olhe, Clever, a iconoclastia é um fenômeno antigo na produção das artes. Antes mesmo da história da arte existir, a iconoclastia já existia. No Antigo Egito, quando um faraó caía em desgraça, o nome dele e as esculturas dele eram destruídas. E o nome dele gravado nas pedras era raspado e as esculturas eram destruídas. Isso mostra a importância do objeto com o qual nós trabalhamos, que são os objetos artísticos, desses objetos sobre os quais nós trabalhamos. É claro que essas esculturas, elas concentram poderes muito fortes, poderes simbólicos, poderes formais muito fortes. E elas perturbam. E é claro que em momentos de grande revolta, de grande explosão, é compreensível que as pessoas tenham vontade de destruir o passado e de criar, digamos, uma perspectiva limpa, uma tábula rasa para o futuro. Isso ocorreu várias vezes, ocorreu na Revolução Francesa. O Eisenstein tem um magnífico filme que é Outubro, no qual uma das sequências mais fantásticas são das antigas estátuas dos czares sendo derrubadas, caídas à noite com uma iluminação formidável.
nós sabemos muito bem, houve, quando aconteceu, por exemplo, a queda do Saddam Hussein, a derrubada das estátuas do Saddam Hussein, tudo isso é compreensível, eu acho, de um ponto de vista humano. E eu ficaria muito incomodado se eu tivesse na minha esquina de casa uma estátua do Bolsonaro ou uma estátua do Hitler. Eu não gostaria nem um pouco de ter isso na esquina da minha casa, e nem de saber que isso existe em qualquer lugar do mundo. É claro que eu não gostaria. Agora, enquanto historiador, eu não posso aderir a essa ideia. Eu não posso aderir a essa ideia como um programa. Eu acho que os monumentos dedicados aos heróis não são uma boa coisa. E nós até poderíamos combinar, Kleber, que daqui para frente ninguém mais faz estátua para herói. Porque alguém vai sempre achar que esse herói teve algum problema em algum lugar por alguma razão. Cada um de nós é o vilão de alguém. Nós nunca vamos conseguir unanimidade para nenhuma pessoa, e nem o herói vai conseguir. E então vamos fazer isso. Não vamos mais proposta utópica. Não vamos mais celebrar os heróis em estátuas. Mas as pessoas celebram, vão continuar celebrando, e existem as estátuas que celebravam esses heróis antes. Ora, essas estátuas, por alguma razão, passaram a incomodar? O herói do passado é o vilão do presente? O que é possível fazer, então? Vamos derrubar? Para mim, derrubar, eu até ando pensando em escrever um texto a respeito, eu vou desenvolver para você um pouco a ideia. Eu fiquei pensando, eu não sei se você viu o último filme do Tarantino, como é que se chama mesmo, Martinho? O do assassinato da Sharon Tate. Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Eu fui ver esse filme e depois eu vi a série também, a série Hollywood que está no cinema, que está no Netflix, desculpe, não é no cinema, no Netflix. E o que acontece quando a gente vê essas séries, a série e o filme? Nós saímos muito aliviados. Que bom! Só que esse que bom é completamente falso, porque a história não foi assim. Nós estamos dando uma versão, nós estamos dando para nós mesmos uma versão idílica do passado que é falsa. Eu fico me perguntando o que as pessoas, as gerações futuras, se esse processo continuar, vão imaginar que era a história. As gerações futuras, elas vão pensar que a história era uma coisa linda, onde não havia pessoas terríveis, onde não havia opressão. Ora, a história, vocês são historiadores, vocês sabem, a história dos homens é a história da violência. E se nós retirarmos esses elementos, essas estátuas, do campo da memória, do campo da existência, nós vamos esquecer que a história era uma história da violência. Então, eu sou muito mais favorável a soluções inteligentes. Eu vi recentemente na internet uma proposta para resolver o problema do Borba-Gato lá em Santo Amaro, que era colocar o Borba-Gato dentro de uma gaiola e colocar correntes em volta. É uma maneira de dizer, olha, essa estátua que estava celebrando alguma coisa, na verdade está vinculada a um processo de opressão, um processo de exploração dos homens pelos homens. Mas não é a única solução. Você pode perfeitamente pegar estátuas menores, etc., e levar para o museu histórico.
você pode perfeitamente explicar que essas estátuas existiam. Por exemplo, eu estava falando de uma estátua do Hitler, né? A arte sobre o nazismo é fascinante, porque ela nos ensina como manipular. Aquela grande pintura ridícula do Hitler como um cavaleiro da Idade Média vestido de armadura, aquilo é um ensino direto, um ensino visual do que foi o horror do nazismo. É melhor que aquilo exista, para que a gente aprenda que aquilo era horrível. Então, eu entendo, por um lado, as explosões de violência contra as estátuas. Por outro lado, eu acredito que as soluções melhores seriam justamente essas, a de dar processos interpretativos novos a essas produções. E é importante, né? É importante a gente... Quer dizer, quando existe aquela estátua horrível lá perto do Parque Ibirapuera, como chama? Do Pedro Álvares Cabral, que parece um iluminado louco, com os braços levantados, descobrindo. Quer dizer, aquilo numa sala de aula, você explicar para as pessoas, levar na frente e dizer, olha como as pessoas imaginavam que podia ser a expansão, aquilo que foi chamada das grandes descobertas. Grandes gênios levados por uma missão superior, guiados pela mão divina, está ali na estátua. Então, eu acho que é muito importante nós conservarmos. E é importante nós entendermos esses processos. Eu não sei o que você pensa, Kleber. O que você acha? Jorge, eu tenho uma posição parecida com essa nesse sentido, né? Eu acho que é importante que essas obras, né, que são opressivas, né, pelo menos no ponto de vista dos sujeitos que estão reclamando isso no presente, né, eu acho que é importante a gente ter uma memória daquilo que foi opressivo, né, não esteja celebrativo, mas para que a gente não repita, né. Claro. Então, interessante, né, por exemplo, a ideia do Museu do Holocausto é ótima nesse sentido. Claro, né? Que é. Para que as pessoas vejam aquilo, né, e não repitam. É claro. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, não sei se você viu, né, mas, por exemplo, o governo egípcio está indo numa posição contrária. Recentemente, o governo egípcio colocou algumas esfinges na Praça Tahrir, né, mas aqui o sentido é o contrário. Por quê? Porque a Praça Tahrir, desde as revoluções do início do século XX, se tornou a Revolução Egípcia no início do século XXI, né, se tornou um símbolo, né, da luta popular. E ele colocou justamente as esfinges dos faraós, né, do Ramsés II, contra todas as recomendações do Departamento de Antiguidades do governo egípcio, né, mas justamente para fazer o efeito contrário, né, como se o governante daquele país estivesse se colocando, então, como um novo faraó, né, ele faz isso em algumas propagandas políticas dele, né, mas uma pergunta é que você comentasse esse movimento contrário. Então, existem, é claro, as utilizações das obras de arte, as manipulações das obras de arte, né, os efeitos que essas obras possuem sobre você veja, quer dizer, é claro que as obras de arte têm um papel de propaganda muito forte, né? Tem uma função de propaganda muito forte. E às vezes, justamente, o governante usa e consegue manipular graças a essas obras. Mas as obras também têm as suas contradições internas. E essas contradições internas, às vezes, negam a manipulação. Às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro. E é como o caso do quadro muito conhecido de Delacroix, né, a Liberdade Guiando o Povo, ou A Liberdade sobre as Barricadas, que foi feita
como um quadro oficial, praticamente, para o Luiz Felipe, e que aí eles tiveram que retirar o quadro da exposição, porque o quadro virou um quadro de animação contra a revolta, né? Quase que uma propaganda a respeito das revoltas contrárias a Luiz Felipe. É possível, as pessoas podem, evidentemente, utilizar as obras de arte, os governos podem utilizar as obras de arte como eles acham que devem, com um projeto de manipulação. Mas eu continuo achando, as obras de arte, elas têm esse papel, que é um papel crítico, e que vai além do instrumento da manipulação. É claro que aqueles quadros do Hitler foram feitos com intenção de propaganda, mas hoje eles chegam para nós de uma maneira completamente ridícula e crítica. Por outro lado, eu imagino que neonazistas possam achar aquilo uma coisa fantástica. Mas é justamente esses processos de ambiguidade das obras de arte que fazem com que nós, historiadores, tenhamos o papel de decifrar e de expor, para que ela não fique nas mãos arbitrárias de quem quer utilizar essas obras de maneira ideológica. Ô Jorge, pensando nisso, enfim, a gente falou de um caso específico na cultura, em especial sobre as esculturas, né? E você até falou de alguma coisa que poderia ser feito com alguma dessas esculturas, levar para o museu ou criar alguma coisa que amplifique o conhecimento sobre ela e fala, inclusive, dos procedimentos negativos, né, sem necessariamente excluir essas obras, né. Eu fico pensando também, nesse processo atual, o que ocorre com a ópera, né, a ideia, por exemplo, de você modificar o final de alguma ópera, ou então, como aconteceu em São Paulo, de querer mudar o escrito da ópera do Mozart, esse tipo de coisa, para de alguma forma tentar reverter e rever isso também. Num caso como esse, porque, né, com as esculturas, a gente poderia criar esses artifícios para que a gente compreenda diferente, mas na ópera isso seria impossível, sem alterar significativamente aquela peça, né? Como que a gente poderia pensar, então, num estado crítico, vamos dizer assim, para uma produção como das óperas, né? Sendo que eu fico pensando também sempre com a ideia do próprio público, a ideia do público como aquele crítico, e que não vai receber as coisas simplesmente de uma maneira passiva, né? Olhe, não só no caso da ópera, mas no caso do teatro, também no caso do cinema, também no caso da literatura, eu sou contra todas as formas de censura, Martim. Eu acho que o público é mais inteligente do que se pensa. E que é preciso, justamente, não censurar, não transformar o passado, para que o passado não fique edulcorado como a gente quer que ele seja. Se eu retiro, por exemplo, na Flauta Mágica, uma menção que hoje é interpretada como misógina, nós deixamos de entender como é que as mulheres eram vistas no século XVIII. Então, não cabe. É preciso que isso seja mantido. Um diretor de ópera, me parece, o papel dele é justamente sublinhar para os nossos dias de hoje os processos que indiquem essa situação temporal, que para nós é anacrônica, que para nós não é boa. E da mesma maneira os diretores de teatro. Eu sou contrário a qualquer tipo de censura, Martim. Eu acho que tudo deveria estar
exposto a todos. Eu vou dar um exemplo para você, que é um exemplo um pouco delicado, mas que eu acho que é necessário, quer dizer, que eu quero sublinhar, que é o seguinte, a história do filme, que é um filme meio desenho animado, chamado A Canção do Sul, do Walt Disney. Esse filme, ele é invisível hoje. É claro, ele inclusive foi criticado no momento em que ele foi lançado, nos anos de 1940, e com toda razão. Não tem dúvida que ele dá uma visão da escravidão profundamente edulcorada, não há dúvida. Agora, suprimir a possibilidade de eu ver, ou de quem quer que seja, ver o filme, debater e criticar, eu acho muito ruim. É como se ele não tivesse existido, porque eu não tenho mais acesso. E é preciso lembrar que naquela época era possível fazer um filme daquele tipo. Então, eu acho que é preciso, do meu ponto de vista, contar mais com a inteligência das pessoas. Ou seja, de que é possível fazer com que as pessoas entendam que o passado foi horrível, foi ruim, que teve coisas horríveis no passado. E não é suprimindo elementos do passado que nós vamos conseguir fazer isso. É fascinante você pegar os velhos filmes nazistas. É fascinante você ver o Judeu Sus, por exemplo. Não é? Como é que os nazistas faziam para retratar a figura do judeu como inimigo abominável? Se eu não posso mais ver esse filme, eu não tenho mais acesso a essa percepção. Então, toda censura é ruim. Toda censura, mesmo com as melhores intenções, é muito ruim. É essa a minha visão das coisas, né? Eu acho que é preciso que a gente veja o passado com a violência que ele foi. A história e o passado com a violência que eles tiveram. Eu repito sempre, a história dos homens é a história da violência e nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos apagar isso do passado. Jorge, talvez mudando um pouco de assunto, mas certamente na mesma esteira, tem não sei se chega a ser um conceito, mas enfim, aparece uma ideia sempre nos seus escritos, que é uma ideia de cultura. E é claro também, essa militância pela história da arte e da cultura, né, esse binômio tão poderoso, talvez você pudesse falar para a gente um pouquinho qual é a sua compreensão dessa ideia de cultura? O que significa essa cultura e o que significa esse binômio, história da arte e cultura? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que a história da arte, a cultura, é, antes de qualquer coisa, uma inquietação em relação ao entendimento, à compreensão das coisas. A cultura significa não erudição, né? A erudição pode fazer parte da cultura, mas não é a mesma coisa. A erudição é uma série de conhecimentos que cada um de nós tem. Você é muito erudito em matéria, por exemplo, de filmes de comédia musical, você sabe tudo a respeito, e isso é erudição. Agora, a cultura é você colocar essa erudição, esses conhecimentos que cada um de nós adquire, em questão sempre, em interrogação sempre. É uma posição muito desconfortável, porque você nunca consegue se repousar, você nunca consegue dizer, isso, eu estou seguro que isso é o que é. Porque você está sempre dizendo, pode ser que não seja. Mas, para mim, a cultura é isso. É o velho lema do Rabelais, né, grande escritor do Renascimento, que dizia: ciência sem consciência não passa de ruína da alma. É exatamente essa a minha ideia.
A cultura é um prazer, é uma delícia você ficar mergulhando em livros, vendo coisas, vendo filmes, vendo quadros, mas se você fizer isso sem introduzir um elemento reflexivo, ela se perde. Ela deixa de ser cultura para ser erudição. Inclusive pode ser manipulada. Né? Pode ser porque você não tem nenhuma consciência de nada. Ora, a história das artes, para mim, é a história da consciência da cultura que produziu esses objetos. Como esses objetos foram possíveis no passado. E, evidentemente, o que eles podem dizer para nós, de bom e de ruim. Essa que me parece a ideia fundamental. É antes uma postura ética, Martinho. Não é uma postura, digamos, de conhecimento. É uma postura ética. É de nunca se sentir confortável. É esse o ponto, eu acho que é o mais importante. Essa ideia de nunca se sentir confortável, de, em última instância, de questionar sempre esses objetos, esses sujeitos que aparecem diante de nós, no seu livro, O que é Arte, você aproxima a ideia de cultura, de alguma forma, àquilo que é representado. Né? E meus alunos sempre falam também da ideia do futebol que você coloca no livro. Né? O futebol em si não é cultura, mas o quadro sobre o futebol, sim. Né? Nesse sentido... O futebol o filme nesse, futebol então, nesse sentido, é atrelado de alguma forma... Eu digo que não é arte no livro. Certo. Certo. E essa ideia, então, você acredita que a cultura, nessa chave de compreensão, estaria atrelada de alguma forma à representação ou não necessariamente? Ela está ligada à representação, sem dúvida. Ela está ligada também aos processos reflexivos. Né? Eu posso fazer um estudo aprofundado, seja de que natureza for, sobre o futebol. Ela está ligada a processos de pensamento. Se você quiser, em absolutamente última análise, é sempre uma representação, mesmo que seja uma representação conceitual. Mas ela é sim, um modo de pensar com os instrumentos que cada um de nós tem, seja um instrumento reflexivo, seja um instrumento artístico, sobre o fenômeno que eu quero entender. Gostaria de saber, Jorge, como você vê as mudanças que a gente tem percebido nos últimos anos na curadoria dos grandes museus brasileiros, né, sobretudo os museus de São Paulo, né, que parecem estar se abrindo para um diálogo como nunca se fez antes, talvez por demanda de movimentos sociais, né, movimento feminista, movimento negro, mas talvez dos próprios artistas, né, das mulheres, dos artistas negros em geral, né, mas também talvez por conta de um movimento internacional, né. Eu queria saber o que você acha desse movimento e de que consequências isso traz para a reescrita de um cânone da história da arte brasileira, digamos assim. Olha, Kleber, eu acho evidentemente excelente a possibilidade de você incorporar campos que até agora não haviam sido explorados. Isso é completamente fundamental, completamente importante. Acho também muito importante que isso não seja feito de uma maneira superficial e apenas, por assim dizer, para ir na onda. Sabe, eu vou aproveitar, já que nós estamos nessa onda nacional e internacional de valorizar isto e aquilo, então eu vou fazer às pressas uma exposição, vou reunir umas coisas lá e dizer que eu estou navegando nessa onda. É muito importante e delicado, porque é difícil, de repente você chega, tem uma exposição lá sobre algum tema polêmico, algum tema importante, que está sendo muito simpático, etc., e você chega e diz, olha, a exposição, né, ela tem boas intenções, mas o resultado... E aí parece que você está contra a exposição e contra todos esses movimentos. Mas é preciso a gente ter cuidado. Porque é muito fácil você encontrar oportunismos.
Em todo lugar é muito fácil você encontrar oportunismo. E se você tem essas ondas que são importantes, essas vagas que estão sendo muito expressivas hoje e que são muito positivas, é preciso que elas sejam levadas a sério. Esse é o meu ponto. Eu acho que é a coisa mais essencial a se pensar. Bom, Jorge, estamos encaminhando já para o final. Eu queria que você falasse um pouco, Jorge. Na verdade, eu já ouvi você falando sobre isso, mas seria bom escutar novamente e também o que se alterou desde a última vez que eu escutei você falando isso, que é o que você indicaria hoje para os alunos que gostariam de se tornar ou almejam se tornar historiadores da arte. O que seria importante para eles? O que ver, o que ler, o que você poderia falar? O que é essencial hoje para um historiador da arte? Esse cliente, né? Olha, Martinho, eu volto. O professor Antônio Cândido, ele colocou uma vez uma epígrafe num artigo dele, uma epígrafe tirada do livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E essa epígrafe era: de que vale um livro sem diálogos e sem figuras? Ponto de interrogação. Então, o que eu digo para os historiadores da arte é, antes de tudo, olhe, reproduções. Livros que reproduzem obras. A internet que oferece obras. Tentem olhar, tentem entender o que está acontecendo ali. Tentem refletir sobre as obras. E depois vocês se encaminham para os grandes textos, para os textos importantes dos historiadores da arte, para entender aquilo com o qual você já tem familiaridade. Se eu leio um livro teórico, por exemplo, um livro de estética, e eu não tenho nenhuma noção, não vi nada e não conheço nada em termos de produção de pintura, escultura, arquitetura, o que for, a imagem que eu tenho é a do moinho que moe sem grão. Você precisa do grão, você precisa conhecer, você precisa ter uma relação direta com as obras. Isso é essencial, isso é muito importante. Acredito que o trabalho comparativo, né, e colocar uma obra lá da outra e perceber o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente, é também um trabalho essencial. Depois, procurar, e cada um de nós tem os seus escritores favoritos, e eu tenho os meus, que começam pelo Henri Faucillon, que eu acho que é um supremo historiador da arte, que é um grande modelo nos processos analíticos da obra de arte, e outros grandes escritores, não vou ficar enumerando aqui. Bom, tem livros introdutórios, o livro do Gombrich, que existe em português, tem os livros do Long, tem um monte de coisa. Mas, antes de tudo, é preciso ver a obra e saber do que a pessoa está falando. Então, esse é o meu conselho sempre sobre a relação do trabalho inteligente do historiador da arte com a produção artística. Na verdade, então a gente gostaria de te agradecer, né, pela presença nesse nosso primeiro programa. Agora que o programa cortou, eu tenho uma perguntinha para te fazer, que eu estou para fazer desde 2005. Então, e eu gravando. Tá gravando, né? Tá, é o seguinte, Jorge, quando eu fiz o seu curso, em 2005, a gente entrou de greve, e você disse que ia passar um filme, eu posso estar maluco, eu não posso ter sonhado com isso, que tinha um Drácula iraniano. Você lembra disso? Eu fiquei com vontade de ver esse filme, e entrou de greve, a gente não viu. Na verdade, eu tinha descoberto um Drácula, não era iraniano, ele era paquistanês, pior ainda, era muçulmano paquistanês. E ele usava uma espécie de lua em forma assim, de uma arma para substituir a cruz. Meu Deus. Mas eu confesso a você que eu
que eu não consigo me lembrar que filme é, eu perdi no meu passado. Isso é completamente louco. Como é que você foi guardar isso, Kleber? Tá vendo, Marcos? Guardou do meu curso? O Drácula. O Drácula iraniano, paquistanês, sei lá o quê. Eu lembro que todo mundo ficou, eu pelo menos que... O que o Martinho está fazendo com a mão dele na frente da câmera? Fazendo passos de mágica na câmera.